tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a parábola do fariseu e o publicano. O texto de hoje será Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e mais o que se humilha será exaltado. Eu creio que esse último versículo você já deve ter escutado e às vezes até interpretado de uma forma diferente da que você vai ver nesse vídeo de hoje. Vamos então começar pelo começo. Vamos saber quem são esses 2 personagens da parábola que Jesus conta para aquelas pessoas que ele diz que eles confiavam em si próprios e se consideravam justos e desprezavam os outros. Essa é a característica das pessoas para quem o nosso querido Jesus conta essa parábola. É destinada para essas pessoas que confiam em si mesmas, que se consideravam justas e desprezavam os outros. Então fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Os 2 subiram no mesmo propósito. Só que eu vou falar para vocês o que eram os fariseus e o que eram os publicanos. E depois daremos continuidade à explicação do texto. O fariseu, eles consistiam em um partido religioso dos judeus que eram radicalmente conservadores. Ou seja, eles estudavam a lei de Moisés, e eles se aplicavam a isso. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Ok, já sabemos quem são os fariseus. São conservadores da lei e das tradições. Agora, quem são os publicanos? Os publicanos, eles eram formados por um grupo de profissionais daquela época de Jesus, que era empregado dos romanos. Ou seja, eles exerciam a função de cobradores de impostos e taxa alfandegária. Os publicanos, eles eram desprezados pelos demais judeus, principalmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Os publicanos, eles não andavam pelas sinagogas. Quando eles queriam orar, eles iam para a parte externa do templo para não serem vistos, e ali faziam as suas orações. Nessa questão, o fariseu e o publicano, os 2 foram no propósito de orar. O fariseu, ele provavelmente procurou um lugar de destaque próximo do santuário real no templo, para que ele fosse visto pelas pessoas e as pessoas vissem a oração que ele ia estar fazendo. Tanto é que em algumas passagens bíblicas, Jesus chama eles de hipócritas, porque eles ficavam em lugares públicos para fazer as orações deles. E como fala aqui no texto, no verso 11, diz que o fariseu, ele estava posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ou seja, ele não estava orando a Deus, ele estava se engrandecendo, buscando glória para si próprio. E ele era um conservador da lei e das tradições.
E a princípio, quando você lê, você acha até que é uma oração de agradecimento e tal. Mas se a gente for analisar o texto realmente, ele estava assim engrandecendo. E ele fala: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele já começa a desprezar as outras pessoas. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Ou seja, ele desprezou todas as outras pessoas, inclusive o publicano que estava mais distante e estava orando. E aí ele fala que ele jejua 2 vezes por semana e que dá o dízimo de tudo que ele ganha. Só que na oração dele, em momento nenhum, a gente vê um pedido de arrependimento pelos pecados que ele cometia. Ele só ficou falando as coisas que ele faz para que fosse ouvida pelas pessoas e de uma certa forma engrandecesse o ego dele. Pô, eu faço isso, eu jejuo 2 vezes, eu dou o meu dízimo, eu não sou como os demais. Ele estava falando isso para se engrandecer sobre as coisas, como se Deus precisasse que ele falasse as coisas para poder impressionar Deus. Nessa oração dele não há confissão de pecados, nem há arrependimento. O publicano, diferente do fariseu, que era um cobrador de impostos e de taxas alfandegárias, ele estava em pé, distante, onde ninguém poderia o perceber a oração dele. E ele nem ousava levantar os olhos aos céus, de tanta, digamos, vergonha, né? Porque ele cometeu um pecado e queria receber o perdão do Senhor. Mas ele batia no peito dele e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Em outras versões: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, na oração do publicano, que não tinha uma boa fama, mas que na sua oração ele foi sincero, ele confessou o pecado dele, houve arrependimento da parte dele. A gente pode ver o que o verso 14 quis dizer, quando ele diz que esse desceu justificado para casa e não aquele, porque todo que se exalta, que foi o que a oração do fariseu foi de exaltação a si próprio. Então, todo aquele que se exalta será humilhado. Ou seja, ele não ganhou perdão porque ele não pediu perdão por nada. Mas o que se humilha será exaltado. E o publicano, ele se humilhou perante o Senhor. E ele recebeu essa exaltação, ou seja, ele recebeu esse perdão. Ele foi justificado pelo Senhor. Essa questão do verso 14, né, ele significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. E nós podemos aprender 4 coisas acerca dessa parábola. A primeira coisa é que essa parábola ela nos ensina que Deus perdoa erros e não justificativas. Segundo, que essa parábola nos ensina é que não se pode impressionar a Deus. E foi o que o fariseu estava tentando fazer com a oração dele, impressionar a Deus. A terceira coisa a parábola ela nos ensina que a glória pertence somente a Deus. E o fariseu estava buscando uma glória própria. A quarta coisa que nós podemos aprender com essa parábola é que elogio humano pode ser perverso e enganoso. E a chave central dessa parábola é que ela nos convida a fazer um importante autoexame. Nós devemos olhar para as nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Nós temos feito orações de arrependimento, confissão de pecados e arrependimento, ou nós temos orado
exaltando a nós próprios. Na oração que você faz, você tem agido como a oração do fariseu, exaltando a si próprio e desprezando aos demais? Ou você tem feito a oração de confissão de pecado, de arrependimento, como foi a do publicano? Eu espero que esse texto traga essa reflexão sobre a sua vida. E eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, ou algo que você descobriu a partir de agora desse vídeo. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.